Deixa eu falar uma coisinha para você aqui. A oração deve ser sempre embasada na palavra de Deus. Tudo quanto vocês pedirem, se eu em meu nome, o Pai vos concederá. Amém, Jesus. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, então pedireis tudo quanto quiserdes e vos será concedido. Glória a Deus. Então, nós precisamos aprender a reivindicar as coisas de Deus na palavra. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor suprirá cada uma das minhas necessidades segundo a sua riqueza e glória, e eu não vou deixar por menos. Estão entendendo isso? Por quê, queridos? Porque nós temos aqui, eu nem ia falar isso, mas vou aproveitar o gancho e falar aqui. Nós temos aqui o primeiro céu, o segundo céu, o terceiro céu. A Bíblia nos fala que quando aquele mártir primeiro da igreja lá, Estevão, tinha sido apedrejado, ele viu uma escada do céu até ele. Quem lembra disso? Aleluia, Jesus. E o que ele via lá? Glória a Deus. Anjos subindo e descendo. Uma das coisas que eu quero chegar primeiro e perguntar para Deus quando eu for falar, o que eles estavam falando? Deus, o que esses anjos estavam falando com esse homem, com esse servo? Eu tenho uma curiosidade para saber isso, tremenda, né? Algumas coisas eu tenho curiosidade, saber, por exemplo, isso, saber, por exemplo, como é que foi o transporte de Filipe lá para o eunuco, né? Saber como é que foi fechada a boca do leão. Eu tenho umas curiosidades que eu acho que eu vou ter bastante coisa para perguntar para Deus. Deus, eu quero saber isso agora, né? E não é errado. Mas, queridos, nós precisamos entender que assim como Jesus falou, a meu respeito estava escrito isto. Quantas vezes nós encontramos na Bíblia isso? Várias vezes, não é? Mas também a meu respeito está escrito isso. A seu respeito está escrito isso. O que acontece, queridos? Essa distância nossa da terra, Deus está perto de nós. Mas essa distância da terra até o céu, onde Jesus está sentado à direita do Pai, existem milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de ondas nesse meio aqui. Todas as ondas de celulares do mundo inteiro, imagine quantas são, né? Se uma pessoa ligar para você aqui lá do Japão, tiver o número do seu telefone, 55, que é o país nosso, a onda do celular dele vai encontrar você aqui. Imagina isso. Então é o mundo inteiro. Quantos bilhões de pessoas tem no mundo? Todas essas ondas estão aí. Todas as ondas de rádio, televisão, de meios de comunicações, internet, enfim, tudo isso aí está nesse emaranhado aí em cima da gente. E a Bíblia nos fala algumas vezes que houve guerra. Miguel guerreou contra o maligno por causa de um homem que Deus amava. Quem já viu isso na Bíblia? Porque não queria deixar a bênção chegar. E com você e comigo, meu irmão, minha irmã, não é diferente. Muitas vezes a bênção, ela não consegue chegar até nós porque a nossa oração é fraca e não é embasada em nada. Não estou falando isso aqui por causa da Maria falou, não. Estou falando porque Deus me colocou agora aqui para mim falar isso daqui. Nem isso que eu ia pregar. Então a nossa oração ela deve ser contundente.
embasada na palavra de Deus. Como é que eu vou embasar a minha oração na palavra de Deus? Eu estou fazendo aquilo que agrada a Deus, que é a minha obrigação com Deus? Sim. Pode estar de ponta cabeça a minha vida. Mas se eu estiver fazendo aquilo que agrada a Deus, eu vou dar alguns exemplos aqui. Então eu vou tomar essa palavra e eu vou reivindicar aquilo que eu tenho direito. Vou dar aqui uma base bíblica que vocês já estão cansados ou careca de saber aí, né? Estou nem careca, né? Mas já sabem bem. Quando Jesus foi desafiado por Satanás por 3 vezes, Jesus falou assim: está escrito. E o diabo sabia que estava escrito aquilo lá. O diabo sabia que estava escrito. Como o diabo sabe, ou quero dizer assim, os espíritos malignos sabem todas as coisas que estão acontecendo aí. Por isso que quando nós falamos de oração em línguas estranhas, né, nós precisamos entender não o radicalismo da oração em língua, mas entender que quando nós estamos orando em língua ou orando em espírito, sem palavras, o diabo não pode tomar, porque ele não sabe o que estamos falando. Estão entendendo o que eu estou falando? Por isso que o salmista no Salmo de número 1, ele fala assim, que bem-aventurado é o homem que medita na lei do Senhor dia e noite. Porque quando ele está meditando na lei do Senhor dia e noite, ele não está falando. Ele está meditando e ninguém pode tomar ele, porque é só dele com Deus. E é por essa razão que Jesus falou no capítulo 5, 6 de Mateus, que quando nós orássemos, não podíamos orar como oram, né, os homens que esticam suas palavras, suas orações, né, mas não chegam a lugar nenhum. Jesus falou isso. Isso não estou dizendo que a gente não pode orar por alguém sem intercessor. Nós precisamos saber o que estamos fazendo. Entende? Porque nós estamos cansados de ver igrejas que têm um grupo de oração, mas é só colocar o grupo de oração para orar, já começa a brigar o irmão, a irmã com a outra irmã, o irmão com o irmão. Já vi isso tudo quanto é igreja. Não é uma não, 2 não. Por quê? Porque o diabo quer que você ore em concordância com alguém? Claro que não. Claro que não. Queridos, aqueles que servem o diabo, eles fazem jejum para o mal, se unem para o mal. Estão entendendo? Então, quando nós nos unimos para orar, ou elevar algo diante da nossa vida para Deus, os espíritos malignos não gostam que nós fazemos isso. Então colocam diferenças, problemas, encrencas, barram a oração de chegar no céu. Por quê? Porque se temos brechas abertas, a nossa oração não chega no céu. Por isso que quando nós pregamos aqui sobre Neemias, e vamos pregar de novo esse tema gravado, se Deus quiser, que a Bíblia fala que ainda havia buraco no muro. O que eram os buracos no muro de Jerusalém? Pecado. Havia buraco nos muros de Jerusalém, e o inimigo estava entrando por aqueles buracos. Mas o povo estava obedecendo o homem de Deus, o homem de Deus estava fazendo a obra, mas havia problemas. Sanbalate, por sua vez, estava lá convidando Neemias para ofertar junto com ele para o Deus vivo. E se Neemias não fosse sábio, teria caído na armadilha de Sanbalate. Chega aqui o camarada diz assim: olha, sabe, eu sou cristão, sou crente, vamos lá junto aqui, vamos ofertar para o nosso Deus.
Sanbalate, né? Enviado pelo capeta, sabe que você está perdido, às vezes eu deveria fazer uma oferta para você sair da presença de Deus. Queridos, isso não mudou, essa estratégia não mudou. Claro que ninguém quer pregar isso, porque isso não dá. A igreja não quer pregar isso, a igreja quer pregar bênção, prosperidade. Mas bênção e prosperidade só pode vir através de um espírito reto e quebrantado diante de Deus. Não pode vir de outra forma. Jesus falou: se vocês permanecerem em mim, e a minha palavra permanecer em vocês, vocês vão pedir tudo o que vocês precisarem e quiserem. Primeiro, por quê, queridos? Porque quem está permanecendo no Senhor não vai pedir coisa fora do princípio de Deus. Ah, Deus, eu estou permanecendo no Senhor, agora o Senhor me dá uma fazenda. Mas vamos, para que você quer fazenda? Você não tem nem boi? Estou brincando. Não é verdade? Se eu tivesse o boi também sem fazenda, também não ia dar certo, ia morrer tudo de fome. Mas precisa descontrair. Queridos, é uma pura verdade. A Bíblia diz que o homem de Deus, a mulher de Deus, ela vai se alegrar não com aquilo que o mundo se alegra, mas com aquilo que é de Deus. Primeiro porque já vai ter a consciência de que tudo vai ficar aqui. E de que não vamos levar nada daqui. Segundo, que a nossa maior riqueza chama-se esperança da salvação. É a maior riqueza que nós temos. E terceiro, que nós temos que tesourar no céu, onde o ladrão não rouba, nem o rato rói. E o mundo tem em tesouro na terra, onde o ladrão rouba e o rato rói. E o problema é que a sociedade hoje, vou jogar uma bomba aqui para vocês, tem medo de morrer porque tem medo de deixar as coisas que conquistaram financeiramente e bem na terra. Tem dó dos bens da terra. E nada é nosso, nem nossos filhos, nada é nosso. Tudo é de Deus e tudo volta para Deus. Mas o mundo se esforça numa tendência tão grande de nos levar a pensar ao contrário disso. Então muitas vezes, né, nós vamos aí, temos aí Sanbalate se achega perto de nós, né? E vamos ofertar para Deus, né? Vamos ofertar para Deus. Você está pensando que Sanbalate, como é que ele age? Através dos meios de comunicações. É bomba, viu? Só bomba. Através de todos os meios de televisão, através das ofertas, dos encontros, da amizade de muita gente que não se ajunta para servir a Deus, nem para amar a Deus, mas para satisfazer a sua carne e a sua vida. Queridos, eu não queria estar pregando isso aqui, sinceramente falando. Mas não sou eu que quero. Aí, como que a nossa oração vai chegar diante de Deus? Jesus falou assim: ninguém pode servir a dois senhores. Ou serve um e aborrece o outro, ou serve o outro e aborrece o primeiro. Ninguém pode amar a Deus e o dinheiro. Toda amizade do mundo é inimizade contra Deus. E aí? Mas pastor, então nós não podemos ter nada? Não, queridos, não é isso que nós estamos falando. A Bíblia fala, por exemplo, o irmão pregou aqui essa semana sobre a riqueza de Salomão. Quem foi que pregou essa semana? Falou de Salomão. Que nem os líderes do campo se vestem com Salomão. Quem falou essa semana? Você. Certo? Salomão era rico.
lê os profetas aqui da Bíblia, os grandes profetas, muitos caíram na armadilha e adoraram poste de ídolos e fizeram um pacto com adivinhos. Pode procurar para você ver se você conhece a Bíblia. Aí quando alguém diz, o Velho Testamento, mas fala dessas coisas para ver quem é que aguenta e quem é que resiste isso. Estou falando isso porque eu vou falar sobre lei e graça, e nós vamos tocar nesses assuntos aí. E muitos se perderam por essa razão. E às vezes, queridos, nós precisamos sermos chacoalhados um pouquinho para poder entender as coisas. Sambalate anda fechando o rego de água de muita gente por aí. Lembra que Sambalate fez isso? Você não conhece direitinho, mas nós vamos pregar de novo, você vai lembrar. Lá em Jerusalém tinham poços que eles pegavam água e tinha uma mina. E Sambalate foi lá, sujou a mina. A Maria lembra disso, né? Entulhou os poços deles. Tem até o hino que canta aí, né? Por quê? Tudo para levar as águas do povo de Deus. Você pensa que Sambalate mudou? Não, queridos. Mas por trás de toda essa aparência que a igreja de Cristo vive hoje, eu estou falando da igreja de Cristo, não é placa B, C, D. A igreja de Cristo vive, entende? Muita gente está andando de mão dada com Sambalate e oferecendo culto a Sambalate, e unindo-se com Sambalate para prestar culto a Deus, para ofertar a Deus. Não é pouco, não. O que vai acontecer está na Bíblia. É bom de ouvir? Não. Mas é necessário. É preciso. Porque nós nos alegramos de ver coisas que não deveríamos nos alegrar. Somos curiosos para ver coisas que não deveríamos ver. Contamos algumas coisas que deveríamos contar chorando, mas contamos rindo, nos exaltando. Mas agora eu vou falar do que eu vim para falar hoje. Capítulo 16 de Mateus. Capítulo 16, versículo 1 até versículo 1 até o 4. Diz assim: chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Isso aí nada mais é do que alguém chegar em você e você, por causa das suas dificuldades, dos seus problemas, você está triste, entende? Você está vigiando, orando, buscando a Deus, colocando na presença de Deus seus problemas, alegrando-se até pelos problemas que você tenha, entende? Você está pronto para dar ouvido a tudo que fariseus e saduceus dizem, porque não está convivendo na comunhão perfeita com Deus. Teus pensamentos, os pensamentos do ser, está volúvel, pensando em outras coisas. E pediu um sinal, mas ele respondendo, Jesus respondendo, disse-lhes: quando é chegada a tarde, vocês dizem, vamos mudar um pouquinho aqui, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. Quando chega a tarde,
Naquele tempo, já 2000 anos atrás, gente, vocês conhecem o tempo. Agora imagina a evolução desse conhecimento hoje. Há 2000 anos atrás, o povo já falava que amanhã ia chover, ou não ia chover, ou ia chover, ou não ia chover, conhecia, acertava. Você imagina hoje, que precisão é. E ele diz o seguinte, continuei. 3. Pela manhã, vocês dizem, hoje haverá tempestade, porque o céu está um vermelho sombrio. Jesus está falando para uma multidão, diz assim, hipócritas. Vocês sabem discernir a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Ponto. Interrogação. Bom, quantas coisas nós conhecemos hoje? Mas os sinais dos tempos estão na Bíblia. E nós estamos vivendo nesta geração em que muitos sinais estão acontecendo. E nós estamos acompanhando uma evolução absurda dos sinais dos tempos, que vai chover, que vai ter tempestade, que vai não ter, que vai quê? Mas parece que pelas coisas de Deus, os sinais dos tempos para a vida de Cristo, o mundo está estático. Primeiro porque muitos de nós nem acreditam, estou falando de crente, muitos de nós nem acreditam que Cristo vai voltar. Mas que estão servindo ao Senhor porque querem uma casa melhor, porque querem um carro melhor, porque querem uma vida melhor. Eu não estou dizendo que é errado querer algo melhor. Estou dizendo que isso tem que ser segundo plano. Porque se Deus falou que o ímpio ajunta e dá para o justo, então ele não está dizendo que o ímpio, que o justo não possa ter algo. Mas é que a maior parte das vezes, a bênção que Deus nos dá, ela se volta contra nós, porque nos impede de servirmos a Deus. E você pensa que Deus lá do céu, Ele olha assim, para nós, esse coitadinho, coitadinha. Sabe o que a Bíblia fala sobre isso, queridos? Que Deus não nos tem por inocentes. Então, o que precisamos fazer? Precisamos conhecer a palavra. Primeiro, fechar as brechas dos nossos muros. Fechar as brechas. Quando nós pegamos Neemias inteiro, nós entendemos isso aí. Ah, sabe, pastor, eu não consigo servir a Deus porque meu filho, porque minha... A gente sempre joga a culpa no outro, porque o marido, porque a filha, porque o filho, porque não sei o quê, porque a gente sempre joga uma culpa no outro. Você sabe que os cílios, muitos cílios, são cacos. O mesmo material que Neemias tinha para construir o muro. Maridos, muitos são cacos. Esposas, muitos são cacos. O mesmo material que Neemias tinha para construir um muro, ou para reconstruir um muro. Mas Neemias não ficou olhando para os cacos. Ele confiou no Senhor, foi na direção do Senhor e pegou os cacos que tinha, o material que ele tinha, e construiu o muro com o que tinha. Ah, se eu tivesse tal coisa, né? A gente vê no mundo, não sei se vocês percebem isso, mas nós vemos alguém, por exemplo, que quer tanto uma coisa porque vai fazer isso, aquilo com aquela coisa, depois quando tem, continua passando fome do mesmo jeito.
Em outras palavras, queridos, quando nós conseguimos as coisas, elas tiram o nosso foco e nós não damos o devido valor àquilo que temos. Em outras palavras, muitas vezes Deus nos abençoa à toa. Desculpe a minha expressão. Porque não damos valor naquilo que Deus tem nos dado. E às vezes começamos a reclamar que os carros estão muito pequenos. Nossa, meu carro está tão pequeno que eu vou demorar, vou morrer e não vou conseguir construir o muro com esses carros que eu tenho. Sabe por quê? Porque não tem estratégia. E a Bíblia diz que a sabedoria e o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, precisamos estreitar esse temor. Porque esses homens aí, do qual a Bíblia fala nesses versículos, eles eram conhecedores, tidos como homens sábios. Mas Jesus taca na questão: vocês conhecem tudo isso e vocês não conseguem definir o tempo, vocês têm tudo isso e vocês não estão entendendo nada. Em outras palavras, eles conheciam apenas coisas humanas, mas do espiritual não sabiam nada. Você pensa que é pouca gente que tem dentro das igrejas assim? Então, queridos, nós temos que aprender, orar objetivamente. Essa palavra, objetivo. Reivindicar embasado na palavra de Deus. Temos uma meta para as coisas. Eu tenho uma meta, eu vou cumprir aquela meta. Mas hoje, do jeito que nós estamos vivendo, e o mundo que estamos vivendo, nós começamos uma coisa e não dá tempo a gente dar 2 passos, já queremos outra coisa. Sim ou não? Não terminamos as coisas que começamos. E a Bíblia diz que quem não é fiel no pouco, nem no muito. Não é fiel no pouco, nem no muito. Amém? 4. Último versículo. Quero que você leia comigo, viu? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Ei, você sabe quanto tempo daí já tinha o profeta Jonas daí para trás? Você tem ideia? Quando Jesus falou isso daí, já fazia muitos anos que tinha acontecido a questão do profeta Jonas lá em Nínive. E quando Deus disse que ia destruir Nínive, porque o pecado de Nínive tinha enchido o cálice da ira de Deus, então Deus levanta um profeta, pega um homem que tinha um coração razoável, né? E diz: olha, Jonas, vai lá, todo mundo quase conhece a história de Jonas, vai lá em Nínive e fala para aquele povo que se eles não se arrependerem, eu vou destruir a cidade. Você está pensando que milhões de Nínives em miniatura hoje não estão sendo destruídas por Deus?
milhões de Nínive estão sendo destruídas por Deus porque não há arrependimento, porque não há mudança de vida. E quando o cálice da ira de Deus se enche, só tem duas coisas: ou arrepende-se, ou morre. Não tem outra saída. Pode encontrar na Bíblia. Primeiro, por quê? Porque quando nós não estamos na palavra de Deus, no correto de Deus, estamos vivendo o Velho Testamento e as maldições dele. Certo? Então não há graça. Não há graça. Só há graça se nós errarmos, mas estivermos diante da presença de Deus e dentro do princípio de Deus. Aí a graça nos salva. Mas se não estivermos vivendo o Velho Testamento e as maldições do Velho Testamento, não tem jeito. Então, queridos, logo precisamos rever os nossos pensamentos. Até como cristão, não nos impressionarmos com alguém que senta na igreja do nosso lado, que está conosco do nosso lado todo dia, né? E nós chamamos de irmão, porque nós vemos a pessoa com a Bíblia para lá e para cá. Não se impressione com isso. Não se impressione com isso. Porque nós estamos já saturados de saber o que acontece aí. E às vezes a pessoa chega e diz: mas pastor, aquela pessoa servia a Deus, por que aconteceu? Eu disse: será que servia mesmo a Deus? Não posso julgar, mas Deus sabe. Será? Entende, queridos? Uma base bíblica, pastor. A base bíblica, por exemplo, é aquela base de Atos que o homem estava lá orando, né? E o homem está orando e o anjo de Deus vai lá. Porque a oração dele era sincera. Ele era, a Bíblia diz que ele era temente a Deus. Então, essa geração que pede um sinal de Deus, Deus tem que fazer na minha vida tal coisa, né? Jesus falou assim: olha, o sinal de Jonas foi dado. Aquele sinal de Jonas, ele está valendo até hoje. Aquele sinal de Jonas vale hoje. Nínive é a Araraquara, Nínive é a minha casa, Nínive é a tua casa, Nínive é o teu quintal, Nínive é a casa de cada um de nós. E o profeta está aí, falando a palavra. Pronto. Você poderia falar como se você fala: Senhor, quem suportará esse discurso? Né? Então, queridos, por isso que Jesus falou isso. E Jesus deixou eles e saiu. Sabe para quê? Para eles pensar. Cada um vai pensar e ver a sua morada em Nínive, que jeito está. Como é que está a morada de cada um? Como que nós estamos nessa sociedade de Nínive vivendo? Amém? Amém? Temos que nos alegrar com duas coisas, queridos. Primeiro, o Senhor nos deu a chance de conhecê-lo. Nos comprou com o seu sangue por um preço bem alto e nos libertou do pecado. Isso nós temos, claro, consciência. Mas vamos ter consciência de que nós estamos vivendo num tempo que ninguém viveu no tempo que nós estamos vivendo. Um tempo de tantas modernidades, tanto conhecimento, tanta profecia acontecendo, tanta coisa acontecendo,
E nós temos que nos defender de todas essas coisas aí. E hoje o mundo está escancarando a porta do pecado. Estava comentando ali com a irmã e com o Bruno. Escancarando a porta do pecado. É só entrar. Aí quando a Bíblia diz assim, que a porta para a perdição é larga. E muitos entram por ela. Mas a porta da salvação é apertada. Apertada porque ali a mala do pecado não vai entrar. A mala do erro, a mala da falta de conversão nessa porta apertada não vai caber. Porque a porta é Jesus. Eu sou a porta. Eu sou a porta. Capítulo 10, versículo 9 de João, né? Eu sou a porta. Então, por essa porta não vai entrar a mala. A mala tem que ficar para o lado de fora. Ou deixa a mala para fora, ou fica para fora com a mala e tudo. Então, queridos, é fácil quando nós estamos ouvindo as coisas de Deus e a gente diz assim, meu Deus, eu acho que eu vou para um lugar que é mais light. Cada um. Às vezes eu fico pensando, eu comentei essa semana, comentei com o Bruno e a Letícia, que tem coisa que eu não gostaria nem de falar para vocês. Mas não tem como não falar. E eu fico pensando assim, seria mais fácil a gente viver só falando de bênção. Mas, e a bênção? Não está atrelada como estamos ouvindo? A bênção, ela só pode ser liberada de Deus quando nós estamos dentro do princípio de Deus. Senão, não conseguimos. Não consegue se liberar a bênção. A palavra que a Luísa leu aqui, por exemplo, sobre Davi, o profeta, ali o salmista está falando sobre Davi, está falando sobre Jesus. Lê de novo para você ver. Porque dos lombos de Davi, segundo a carne, que veio Jesus. E Jesus promete para Davi que do reino dele, né, nunca vai faltar rei. É Jesus. Entende, queridos? Mas Davi teve tanto pecado. Agora, se você pensar quanto Sambalate tentou derrubar Davi, aí você vai entender porque que Davi passou aperto. Porque quando nós estamos querendo servir a Deus, os Sambalates do mundo não nos querem deixar. E querem atrapalhar o nosso relacionamento com Deus. Para que, estando nós no pecado, não tenhamos coragem de declamar e de falar a palavra de Deus e de declarar aquilo que nós temos direito. Se nós estamos no pecado, não temos direito. Né? Você passou no sinal vermelho, o guarda pintou, parou você passou vermelho. Você vai falar o que para ele? Passei, não pode multar. E aí? Não é diferente do reino do Espírito. Então, se queremos algo de Deus, quando o Senhor falou assim, fazei prova de mim, diz o Senhor, e vereis se não vos abro o reservatório do céu, além do necessário. Faça a prova do Senhor. E depois você vai ver. Vamos colocar aqui. Tem aniversariante hoje? Eu na sua mão direita. Senhor, nós queremos te agradecer por esta noite, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Por mais essa chance de ouvir a tua palavra, de estar na tua presença. Nós te glorificamos, nós exaltamos o teu nome, nós declaramos que não há outro Deus afora de ti. Tu és o único Senhor.
E no que nós temos vivido, Senhor, os nossos olhos têm visto. Livra-nos de todo o mal, de todo o perigo, de toda a astúcia de Sambalate, de tudo aquilo que parece ser, mas não é. Dá-nos um espírito reto, como a tua palavra declara, como o teu servo Davi disse: Senhor, renova em mim um espírito reto, para poder compreender as coisas do teu reino. Opera o teu poder e a tua graça em cada um de nós. Afasta-nos, Senhor, de todo o mal que tenta ludibriar as nossas vidas, as nossas famílias, para que nós não sejamos nem tentados, nem cúmplices. E nós continuaremos louvando e exaltando o teu nome. Em relação a mim, Senhor, ore em você e o Senhor. A mim, Paulino, Senhor, continua falando através da minha vida aquilo que tu queres, e alargando a minha visão para aquilo que tu queres, e que a tua graça, o teu Espírito seja com a minha vida, para onde tu queres, o que tu quiseres. Tudo isso para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Que a graça maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai Todo-Poderoso e a doce presença, comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vós e convosco permaneça para sempre. Amém. Eu recebo em nome de Jesus. Amém. Cumprimente seu irmão, sua irmã na graça e na paz de Jesus, e tenha uma semana de vitória.